Muito bem, meus queridos, vamos lá para a aula 5 e a gente vai falar de derivadas parciais. Na aula passada, eu dei uma introdução ao espaço tridimensional, mostrei como marcar pontos ali, né, e falei que o gráfico de uma função de duas variáveis era uma superfície, né, que você podia mostrar graficamente usando os eixos tridimensionais. Muito bem. E aí, eu mencionei rapidamente que em cálculo 1, a gente tinha o problema de encontrar a reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto. E para isso a gente usava a derivada. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva, né, ao gráfico da função em um determinado ponto. E aí, para o caso de uma função de duas variáveis, você tem lá uma superfície qualquer, que é o gráfico, tá? Isso aqui é z, f de x, y. Então você tem o mesmo problema de determinar uma reta tangente a um ponto, reta tangente à superfície em um determinado ponto. Tá? E aí eu até falei que você tinha umas direções preferenciais. Que direções são essas? Bom, de imediato, se você tem aqui os eixos x, y e z, então as direções do eixo x e do eixo y, elas são muito interessantes. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, y igual a constante. Quando eu faço isso, eu corto essa superfície por um plano paralelo, um plano vertical paralelo aqui ao eixo x, tá? E aí, esse plano aqui, ele é obtido fazendo y igual a uma constante, certo? Nesse plano, eu tenho z agora, dependendo só de x, né? O y está constante, e aí eu tenho como encontrar a reta tangente aqui, nesse plano. Tá? Esse desenho ficou horroroso, eu vou trazer aqui um desenho melhorzinho. Pronto, aqui você tem uma função que tem como gráfico esse é chamado paraboloide, né, essa superfície. E aí, aqui nesse caso eu estou fazendo x constante, mas a ideia é a mesma, tá? Então, esse plano aqui é um plano x igual a k. Quando você corta a superfície, você obtém aqui como curva de nível, ou como interseção entre o plano e a superfície, essa curva, que aqui nesse caso está amarela. Tá? Essa curva aqui. E nesse plano você pode resolver o problema de encontrar a reta tangente a essa curva nesse ponto. Essa reta é tangente à superfície, tá certo? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando uma das variáveis e fazendo constante. Então, estou fazendo uma das variáveis como constante. E aí o problema se resume em encontrar a derivada da função dependendo só da outra variável. Então, derivar a função na outra variável.
Esse procedimento é o que a gente chama de derivada parcial com relação a x, se você está fazendo y constante, e com relação a y, se você está fazendo x como constante, como é o caso dessa figura aí. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo dessa função aqui. A função é 4 menos x2 menos y2. Então, você tem z igual a uma função de x e y. Que função é essa? É 4 menos x2 menos y2. Então, o que é a derivada parcial dessa função com relação a x? Então, isso aqui eu estou definindo, hein? Derivada parcial de f com relação a x. Eu vou indicar por df dx. Essa notação é padrão. Você tem um d aqui redondinho, tá? Esse d redondo, ele é para diferenciar da notação df dx. Por quê? Essa aqui é derivada de função de uma variável. Quando você vê o d normalzinho, é uma variável. Quando você vê o d redondo, aí você sabe que é uma função de várias variáveis. Você está fazendo uma derivada parcial. Tá certo? Então, outras notações são as seguintes. Você pode fazer assim, f um subscrito aí com x, ou z com x subscrito. Tá certo? Então, qual é a ideia? É você fazer uma das variáveis como constante. Se eu estou calculando derivada parcial com relação a x, eu vou fazer y como constante. Eu olho para essa função e vejo isso aqui como constante. Faço o y2 aqui como constante. Então, qual vai ser a derivada disso com relação a x, se eu estou considerando x como minha variável e y como constante? Ora, derivada de 4, 0. Derivada de menos x2, o que vai ser? Menos 2x. Menos derivada de y2, mas eu estou considerando y como constante, então dá 0 também. Então fica só isso aqui. Entendeu? Derivo como se tivesse só o x. E o y como se fosse uma constante qualquer. A novidade vem agora. Qual é a derivada da função com relação a y? Ou fy? Ou zy? O que é? Eu vou olhar agora para x como constante e o y como variável. Tá? Então, derivada de 4 dá 0. Derivada de menos x2 também dá 0, porque eu estou olhando para x como constante. E derivada de menos y2 vai ficar menos 2y. Ok? Isso aí. Derivada parcial é simplesmente você trazer para um plano paralelo, né, um plano vertical paralelo aos eixos, trazer aquele problema lá de encontrar reta tangente a uma curva em um determinado ponto. Tá certo? Então, quando eu faço isso, olhar para cá de novo, eu tô pegando duas direções bem determinadas, tá? A derivada parcial com relação a x vai ser o coeficiente angular da reta tangente aqui num plano
paralelo a x. Derivada parcial com relação a y vai ser o coeficiente angular dessa reta amarela que está aí, tá? Num plano vertical paralelo a y. Ok? Claro, isso quando você substitui nas coordenadas do ponto, né? Aquela coisa toda. Então, essa é a ideia da derivada parcial. Essa ideia se estende facilmente para funções de várias variáveis. Se você tem uma função de 3 variáveis, você vai ter derivada parcial com relação à primeira coordenada, derivada parcial com relação à segunda coordenada e derivada parcial com relação à terceira coordenada. Se você tem uma função de 10 variáveis, você vai ter derivada parcial com relação a cada uma dessas variáveis. E o que é a derivada parcial? É você considerar todas as outras 9 variáveis como constante e derivar só naquela de interesse. Tá? Então você, por exemplo, vai poder fazer derivada parcial da função com relação a x5. Certo? A quinta variável aí. Então você tem derivadas parciais. Uma aplicação é encontrar a equação do plano todo, o plano tangente. Tá? Essa é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu sou pressionado pela Covid. A equação de um plano tangente, equação de plano tangente é dado pela seguinte formuleta. Eu vou pedir perdão a vocês por não apresentar a dedução dessa forma. Tá? Mas tá aí na rede, tá naqueles livros lá. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir adiante. Mas o caso é o seguinte: a equação do plano tangente ela é dada da seguinte forma. F de x0, y0 igual a... Opa, desculpa aí. É isso mesmo. Igual fx de x0, y0 multiplicado por x menos x0 mais fy aplicado em x0, y0, y menos y0. O que é isso aqui? Isso aqui você quer saber qual é a equação do plano tangente no ponto x0, y0, z igual a f de x0, y0. Tá? Então, um ponto do gráfico da função. Então, você tem duas coordenadas primeiras que te dão o ponto do gráfico. Tá? O ponto do gráfico tem coordenadas x0, y0 e a coordenada z dada por f de x0, y0. Então, qual é a equação do plano tangente ao gráfico da função nesse ponto aí? Então, é só substituir os valores aí. Tá? Por exemplo, pegue a função, vou pegar uma função aqui cabeluda, função de x e y, dada por x é x2 menos y2. Então eu quero a equação do plano tangente ao gráfico dessa função no ponto 2, 2, f de 2, 2.
Ora, mas quem é f de 2, 2? F de 2, 2 é você fazer x igual a y igual a 2. Né? Então eu vou ficar com 2 é 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Se dá 2 vezes e elevado a zero, então dá 2. Tá? Então, no ponto 2, 2, 2. Ok? Então, substituindo lá, eu vou ter z menos f de x0, y0. O x0 aqui é 2, o y0 também é 2. Então, z menos 2 igual derivada parcial com relação a x. Vamos lá. Qual é a derivada parcial com relação a x? Você tem x multiplicado por e elevado a x2 menos y2. Você está considerando o y como constante. Você vai usar só o x. Acontece que o x está multiplicando aqui, hein? Então você tem que usar a regra do produto. Derivada da primeira função, que é 1, vezes a segunda, mais primeira função vezes a derivada da segunda. Só que a segunda tem uma coisa aqui dentro da função exponencial, então você precisa usar a regra da cadeia. Então é e elevado a x2 menos y2, que é a derivada da exponencial, vezes a derivada do que está dentro da exponencial. Só que o que está dentro da exponencial aqui, né, depende aqui só do x2. O y2 eu estou pensando como constante. Então, vezes a derivada disso é 2x. Então, fx, ou a derivada parcial com relação a x, é e elevado a x2 menos y2 mais 2x2 é elevado a x2 menos y2. Quando você substitui o x por 2 e o y por 2, ou seja, quando você aplica isso em 2, 2, o que você obtém é e elevado a zero, que dá 1, mais 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 1. Isso vai me dar 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Vou precisar da derivada parcial com relação a y. Ora, cadê a função? Está aqui a função. Agora eu vou considerar x como constante. Então, vou usar só a regra da cadeia para derivar o que está aqui dentro. Então, eu vou ficar com x é constante, está multiplicando. Derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que está dentro da exponencial, que nesse caso agora vai ficar menos 2y. Lembra, x como constante, y variável agora. Então isso é menos 2xy é elevado a x2 menos y2. Quando eu faço a substituição, fy de 2, 2, isso me dá menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes e elevado a zero, que é 1. Então isso é menos 8. Então eu trago todos esses valores para colocar lá na equação do plano. Então eu tenho z menos f de x0, y0, que é 2. Isso dá igual
tá lá. Fx aplicado vezes x menos x0. O fx aqui deu 9, então vou ficar com 9 que multiplica x menos x0. Aí depois, o fy multiplicado por y menos y0. O fy aplicado deu menos 8. Então isso aqui vai ficar menos 8 vezes y menos y0. Ok? Eu posso resumir isso aí, vou ficar com z menos 2 igual a 9x menos 18 menos 8y mais 16. Ou seja, eu vou trazer o que tem z para o outro lado, para ficar com 9x menos 8y menos z igual a 16 menos 18 dá menos 2. Menos 2 quando eu passo para o outro lado vai ficar mais 2. Menos 2 dá 0. Então, essa é a equação do plano tangente ao gráfico dessa função aqui, nesse ponto aqui. Tá certo? É isso. Vou parar por aqui, porque já está ficando longo. Um abraço, gente, e até a próxima.